Tivemos novas atualizações na IDS e isso mudou um pouquinho a forma que nós fazemos a prescrição e deixou ainda mais importante que a gente faça uma preferência clínica muito bem feita dentro da nossa página. Como eu sei que tem vários doutores que ficaram com dúvida de como entender isso, de como que preenche essas preferências clínicas, resolvi fazer um vídeo para explicar passo a passo o que está querendo dizer cada parte, como que a gente faz para ajustar isso. Então, criei aqui um paciente genérico e conforme a gente vai seguindo na prescrição, vocês vão ver que algumas coisas mudaram. Então, selecionei paciente adulto, alinhadores e na escolha do pacote já aparece o RX flexível é compatível. O que é esse RX flexível? É a nova prescrição que vai ser baseada nas suas preferências clínicas. Então, conforme a gente vai abrir a prescrição, vocês vão ver que vai aparecer uma janela bem diferente do que a gente está acostumado. Em vez de ter aquelas várias perguntas, eles vão mostrar para a gente esta carinha aqui de preferência. O que eles estão mostrando nessa página? Em cima, as preferências padrão, ou seja, como que eles vão resolver a grande maioria dos casos. E você consegue visualizar o que já veio pré-definido para você clicando aqui neste botão. Então, quando você seleciona aqui, ele vai te falar, ó, correção anteroposterior. Se for um classe 2 de adulto, eu vou fazer isso. Se for um classe 3 de adulto, eu vou fazer isso. E assim por diante. Esses padrões que vêm aqui na prescrição são baseados nas preferências clínicas que você tinha antigamente e o que for de novidade é baseado nos protocolos da própria Align. Ainda assim, são preferências clínicas, então não quer dizer que tem uma resposta certa para cada pergunta, mas sim o que você prefere para a sua prática clínica. Selecionando esse botão aqui, editar para todos os casos, a gente vai conseguir definir as suas preferências clínicas que se encaixam melhor com a tua filosofia ortodôntica, com a tua prática no consultório. Isso é para a maioria dos casos, mas sempre tem um caso que vai ser um pouco diferente. Às vezes tem um caso que não vai poder ser aquele uso de elásticos, porque o paciente não vai usar. Às vezes o paciente é periodontal, eu quero trabalhar um sequenciamento um pouco mais estendido. E para esses casos mais específicos, você vai poder fazer as preferências clínicas específicas desse caso. Então, aqui você vai conseguir mudar as preferências que são gerais para a maioria dos casos. E por fim, tem informações que são únicas de cada paciente, que vão se encaixar aqui embaixo no restrições, extrações e dentes ausentes, onde você vai poder definir o que é implante, o que não pode ter attachment, qual dente não pode movimentar, se vai fazer extração, e esse tipo de informação que não é geral, mas sim específica. Vamos falar um pouquinho então das preferências gerais para facilitar a prescrição para vocês. Então, selecionando aqui editar para todos os casos, você vai ser direcionado para a página das suas preferências clínicas. Para quem não tem uma prescrição em aberto, você consegue acessar essa página também pela tua própria IDS, vindo aqui no nome do doutor e selecionando preferências clínicas. Vai abrir esta mesma página que eu estou agora. Dentro das preferências clínicas, para facilitar a visualização, eu vou selecionar aqui, usar as opções pré-definidas da Align, que aí vai ficar igual a minha preferência com a que vai vir por padrão para vocês. Então, como que funciona a estrutura dessa página? Aqui ao lado tem os tópicos que a gente vai definir, e aqui no meio é aquele tópico em aberto, para a gente poder clicar e definir o padrão de cada paciente. Então, primeira parte, redução interproximal, que são os IPRs. Quanto que você gosta de fazer de IPR? O ClinCheck ele usa por padrão 0,5 como sendo o limite, baseado em pesquisa de quanto que pode fazer de desgaste interproximal sem aumentar a sensibilidade dos pacientes. Agora, pode ser que você goste de fazer menos IPR. E não tem problema nenhum, agora você consegue deixar isso definido. Então, eu, por exemplo, para pacientes adultos, não gosto de fazer muito mais do que 0,3 milímetros de IPR. Porque eu acho que fica difícil de fazer na clínica, porque o paciente fica com aquele diastema aberto e incomoda ele. Então eu gosto de limitar, tanto na região anterior quanto na região posterior, em no máximo 0,3 milímetros. Antes eu precisaria mandar isso por escrito para os técnicos. Agora ele já vai vir padrão. Na sequência, duração da redução interproximal, os IPRs, e movimentos de vai e vem. Quando a gente seleciona para fazer IPR num caso, tem duas opções. Ou o dente que está apinhado, eu faço o IPR com o dente apinhado, o que é muito difícil de fazer, porque você tem que tomar cuidado para não desgastar, por exemplo, uma face vestibular ou uma face lingual. E aí, depois que eu fiz esse IPR, o dente gira e ocupa o espaço enquanto fica corrigido o alinhamento. Ou a outra opção é eu primeiro alinhar, vestibularizando todo mundo,
Depois eu faço o IPR e volto os dentes para a posição, fazendo o movimento de vai e vem. Então ele pergunta, o que você prefere? Você prefere de fazer o alinhamento depois do IPR ou você prefere de fazer o alinhamento antes do IPR? Eu, particularmente, prefiro que primeiro faço o alinhamento e depois faço o IPR. Então eu seleciono essa opção de baixo. Na sequência, em que momento você quer fazer o IPR? Tem gente que gosta de já na primeira consulta instalar a Tatman e fazer IPR. Tem doutor que prefere deixar o IPR para um segundo momento, porque como é muito próximo da gengiva, pode causar algum sangramento, a experiência do cliente não fica tão legal, atrapalha na hora de gravar vídeo se tiver com a gengiva sangrando e o attachment ali no primeiro dia, o dia da entrega. Então, tem gente que prefere deixar para fazer o IPR mais para frente. Então, você pode selecionar a partir de qual par de alinhadores que gostaria de colocar o IPR. Eu gosto de colocar a partir do terceiro ou do quarto par, que o paciente já foi para casa, usou os primeiros pares, teve uma boa experiência, divulgou para os amigos, ele volta e faz o IPR na clínica. Além disso, nós podemos programar esse IPR de quanto em quanto tempo que ele aparece. Se a gente coloca o IPR de forma livre, ou seja, com base no acesso aos contatos, assim que der para acessar aquele contato interproximal, ele já põe o IPR. O que pode acontecer de vir IPR para ser feito no alinhador 2, 3, 4 e 5, por exemplo. E eu não quero ver o paciente a cada troca de alinhador. Eu quero entregar 4 pares para ele, que ele volte depois de 4 semanas. Então eu poderia selecionar a cada 4 estágios. Então eu venho aqui, ó, a cada certo número de estágios e marco 4 estágios. Assim, sempre que tiver um IPR, a próxima aplicação de IPR vai ser após aquele número de estágios. Ou então, se você quer que seja em estágios específicos, eu sempre vejo no 4º par e no 8º par meu paciente, você pode selecionar em estágios específicos. Eu gosto de deixar com base no acesso aos contatos, e aí, clinicamente, eu decido se eu vou fazer um pouquinho antes ou um pouquinho depois desse IPR. Feita essa parte dos adultos, nós temos na sequência os casos de adolescentes, que é quando na prescrição você seleciona a idade do paciente jovem, em vez de usar aquela referência de cima, ele usa a referência aqui de baixo. E para os casos de jovens, o que eu gosto de fazer? Eu seleciono, ó, deixo sem IPR nas anteriores, e mesmo nos posteriores, eu também não gosto de pôr IPR em pacientes jovens, então eu posso desselecionar. E aí ele já mostra que não vai poder fazer IPR. Se você quer que tenha IPR nos jovens, você aceita que tenha, por exemplo, um caso de discrepância de Bolton, que você já viu, é só selecionar as partes que você gostaria de que tivesse IPR, e aí você consegue definir os limites que nem foi no paciente adulto. Por exemplo, 0,2 para a região anterior, 0,2 para a região posterior. No caso, como eu não gosto de IPR em pacientes jovens, eu vou desselecionar eles e vai ficar aqui vazio, sem nenhuma opção de tempo para definir esses IPRs dos adolescentes. Terminei de preencher, antes de mudar para a próxima parte, é importante selecionar aqui embaixo, atualizar modelo. Se você mudar para o próximo tópico, ele vai perder essas informações. Então, atualizar modelo e ele te avisa, ó, vamos atualizar para todos os casos que tiverem esse modelo. Então, selecionei sim, ele já vai atualizar o modelo, ok, prontinho, já está salvo. Vamos para o próximo. Arcada a tratar. A partir de agora, como vocês entenderam mais ou menos como é que funciona o protocolo da prescrição, eu vou mais focar nas perguntas, então vamos um pouco mais rápido. Se tiver dúvida, volta ali para o redução interproximal e reassiste. Então, sobre arcadas a tratar. Quando a gente tem abordagem para arcada única, o que nós queremos fazer no arco oposto? Muitas vezes a gente vai fazer um tratamento que mexe só com um arco. Por exemplo, o paciente só quer resolver o apiamento inferior. Não quer dizer que o dente no arco superior não esteja torto também. Então eles perguntam, geralmente nesses casos, é porque no arco superior você está tratando de uma outra maneira? Por exemplo, uma disjunção, ou colocando o aparelho fixo num arco e removível no outro? Se for um caso como esse, a gente vai explicar aqui. Então ele fala, ó, primeira opção, nenhum movimento na arcada oposta. Eu mandei tratar o arco inferior, o arco superior vai vir parado e não serão fabricados alinhadores. Segunda opção, simulação de tratamento na arcada oposta. Eu pedi alinhador para o inferior, no arco superior ele vai alinhar, mas não vai imprimir alinhador. É como se eu estivesse tratando de uma outra maneira, por exemplo, com aparelho fixo. E por fim, alinhadores passivos na arcada oposta.
ele vai movimentar o inferior, no superior vai vir alinhador passivo e isso vai ser cobrado, ok? No caso, se eu quero tratar só um arco, geralmente eu não quero nenhum movimento, nem nada na arcada oposta, eu seleciono essa primeira opção. Não preciso atualizar o modelo porque já é o que estava como padrão da line. Próximo, dentes ausentes. Quando fizermos planejamento e tiver dente ausente, eu quero pôntico. Se sim, ele pergunta, você quer pôntico nos dentes anteriores e posteriores, só nos anteriores, ou só nos posteriores, ou nenhum pôntico? Eu gosto de pôntico em todo o planejamento, então eu deixei anterior e posterior. Não preciso atualizar. Próximo, extrações. Casos em que você planeja extração, em que momento você gostaria da extração? Sem adiar ou quero que extraia só no terceiro par, no quarto par? Você consegue definir aqui. E quando foi feita essa extração, você quer os pônticos no lugar que foi extraído? Eu gosto de deixar o pôntico para qualquer espaço, mas você também pode selecionar só para os anteriores, só para os posteriores, ou sem pôntico nenhum. Não preciso atualizar novamente. E aí vamos para a próxima parte, que são as correções de maloclusão. Então, parte de apinhamentos. Nós podemos limitar a quantidade de expansão na hora de resolver os apinhamentos. Por padrão, a Align vem com esse expandir conforme necessário. Se precisar expandir 10 milímetros, ela vai expandir. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece também. Então você pode dizer o quanto que você acredita que é meio que o que acontece na prática clínica. Eu gosto de expandir no máximo uns 4 milímetros por quadrante, que é o que eu acho que vai bem do plástico fazendo essa expansão, baseado no que eu tive de experiência clínica no consultório. Se a sua realidade, o seu perfil de paciente permite uma expansão maior ou menor, tu consegue ajustar aqui. Selecionei o número, como foi diferente do padrão da Line, vou atualizar o modelo. Selecionei para atualizar, prontinho, vamos para o próximo. Espaçamento. Em adultos, caso tenha espaçamento, o que é esse espaçamento? Eu alinhei, eu nivelei e no final está sobrando espaço, por conta de uma discrepância de Bolton, por exemplo. O que ele pergunta? Aonde você quer que eu coloque esse espaço? E ele dá algumas opções. Podemos deixar na distal dos laterais, podemos deixar na distal dos caninos, distribuir igualmente em volta do lateral ou sem espaços. Sem espaços, provavelmente vai ter um IPR no arco antagonista. Eu gosto de deixar esse espaço na distal dos laterais. E para o paciente adolescente? Paciente adolescente, para mim, é a mesma coisa. Eu deixo na distal do lateral. Quando o canino terminar de erupcionar, pode ser que ele ocupe esse espaço. Se não ocupar, ainda tiver uma discrepância de Bolton ali, a gente pode trabalhar um aumento em resina na distal do lateral, por exemplo. Como não mudei nada do padrão da Line, não precisa atualizar. Linha média. Temos a opção de mostrar após o alinhamento ou já definir a linha média logo de cara e já sair resolvendo na base do IPR. Você pode selecionar a opção que melhor quiser. Se quiser selecionar melhorar a linha média com redução interproximal, ele já vai explicar um pouquinho de como que vai ser feito. No caso, eu gosto de ver depois do alinhamento sempre, mesmo porque a mandíbula às vezes dá uma leve movimentada, tira algum ponto de contato prematuro. Então eu deixo assim tanto para o adulto quanto para os adolescentes. Correção anteroposterior. Essa aqui tem uma pegadinha. Se você for ver, tem escrito em cima classe 2 e classe 3. Então, são opções diferentes que você vai poder marcar para cada um. Dentro do classe 2 do adulto, como que eu acho que vai ser corrigida essa relação anteroposterior? Então, a primeira pergunta que ele fala é, qual que é o objetivo do tratamento? Você é uma pessoa que trabalha com alinhadores mais para fazer uma reabilitação de facetas, não precisa corrigir classe, você pode selecionar aqui, ó, manter a relação de classe atual. Mas você quer que melhore? Você pode melhorar só o canino ou buscar uma classe 1, tanto de molar quanto de canino. Como eu trabalho ortodontia, trabalho bastante buscar uma correção ideal, eu costumo deixar nesse aqui, classe 1 de molares e caninos. Selecionada essa opção de correção de classe, ele pergunta, como? Que é por arcadas que ele vai querer saber. O que você vai fazer em cada arcada? Então, na arcada superior, eu selecionei distalização, porque eu acho que dá para distalizar num paciente adulto. E na arcada inferior, ele além de dar a opção de mesialização, ou ficar sem correção, ele dá uma outra opção que é simulação de correção da mordida. Vou falar um pouquinho sobre essa simulação. O que é a simulação? É um reposicionamento da mandíbula.
Esse reposicionamento pode ser ou por uma cirurgia ortognática, ou se você acredita que vai ter um reposicionamento com o uso de elásticos, por exemplo. Se eu usar um elástico de classe 2, eu acho que essa mandíbula avança um pouco, eu acho que essa mandíbula reposiciona. Você pode selecionar aí. Como que isso vai aparecer no Clean Check? Ele aparece na forma do jump da mandíbula. Se o movimento que você quer não é ósseo, mas sim dentário, aí a opção a ser escolhida é a de mesialização, ok? Nesse caso a mandíbula não mexe, quem mexe são os dentes. Padrão de distalização. O que é esse padrão de distalização? É como que você quer o sequenciamento na hora de fazer a distalização sequencial. E ele vai te dar 3 opções. Podemos fazer distalização sequencial, sequencial melhorada ou sequencial compacta. O que muda nesses tipos de sequenciamento da distalização? É quantos dentes estão mexendo de cada vez. Quando a gente seleciona uma distalização sequencial, eu tenho mais dentes parados e pouquíssimos dentes movimentando. A melhorada já começa a ter mais dentes movimentando ao mesmo tempo. E a compacta, a gente já tem ainda mais dentes movimentando ao mesmo tempo. Ou seja, uma ancoragem maior na distalização sequencial padrão, consumindo mais alinhadores, indo até uma ancoragem bem menor, mas consumindo bem menos alinhadores, numa distalização sequencial compacta. Eu gosto de optar sempre pela opção mais previsível, ou seja, com mais ancoragem, mesmo que isso consuma mais alinhadores. Então, estou selecionando aqui a opção distalização sequencial. Na sequência, ele pergunta o valor da distalização em milímetros, ou seja, quanto que você quer que eu distalize em milímetros? Isso vai de cada um. Tem doutor que fala, olha, dá para distalizar super bem 4 milímetros, todos os meus casos. Mas é um paciente adulto, não tem mais crescimento ósseo. Uma distalização na maxila, a gente está falando de, já tem ali o tuber da maxila muito próximo. A maioria dos meus pacientes não tem 4 milímetros de osso lá atrás sobrando para fazer uma distalização. Geralmente eles têm uns 2 milímetros, 2,5. Então eu gosto de limitar essa distalização em 2,5. Se eu vejo que tem mais espaço lá, por exemplo, é um paciente que eu vou tirar o dente do siso, aí eu mudo nas preferências específicas daquele caso. Então, selecionei aqui 2,5 milímetros como sendo o meu limite, a princípio, para distalização. Na sequência, iniciar o movimento dos dentes anteriores ao mesmo tempo que a distalização posterior. O que é isso? Principalmente os americanos, eles têm muita preocupação com a experiência do cliente durante o tratamento. E o paciente foi no consultório, geralmente para tratar por motivos estéticos, não funcionais. Então, se eu faço uma distalização sequencial, eu vou mexer o segundo molar, depois o primeiro, depois o pré, depois outro pré, para aí sim começar a mexer nos anteriores, é um período muito grande que o paciente fica com a região anterior comprometida, sem resolver aquele alinhamento. Isso pode causar uma experiência ruim no consultório. Então, vários doutores pediram para quê? Já alinhar e nivelar os anteriores enquanto está fazendo a distalização sequencial. Vantagem, fica mais bonito o caso mais cedo. Desvantagem, como você ainda não criou o espaço para distalizar, eles vão vestibularizar. E outra desvantagem, como está tendo uma movimentação das raízes ali na região anterior, está tendo modulador inflamatório ali na frente, a gente tem menos ancoragem biológica. Então, se você acha que é mais importante preservar a experiência do cliente, já dar uma alinhada na frente enquanto está distalizando, você seleciona essa caixinha. Se você acha que tudo bem deixar travado ali na frente, esperar um pouco mais para poder ter uma ancoragem um pouco maior, então você seleciona para desmarcar essa caixinha. Eu gosto de fazer primeiro a distalização e depois corrigir na região anterior. Então, desmarquei aqui. E por fim, a última pergunta do computador para entender sobre como resolver a distalização sequencial é quem priorizar. Se ele tiver que escolher entre encaixar o canino de classe 1 ou o molar em classe 1, por exemplo, um caso que tem uma extração em uma das arcadas, então embaixo tem 2 prés e em cima só tem um pré, vai ter que escolher quem que encaixa, o canino ou o molar. Você vai poder definir para ele. Então eu gosto de deixar sempre o canino como a referência para chegar em classe 1, uma prioridade para chegar em classe 1. Tudo isso que eu respondi foi para adultos.
pode ser que para adolescente seja diferente. Vamos ver? Para adolescente, eu quero chegar ainda em classe 1 de molares e caninos. Na arcada superior, eu quero que tenha distalização. Muito doutor não gosta de distalizar o superior, por quê? Porque tem ápice aberto, porque tem um segundo molar que às vezes não erupcionou ainda, porque tem dente do siso que às vezes não formou raiz. Mas minha experiência da clínica mostra que a gente usava distalização de primeiro molar, às vezes com banda, com máscara, e conseguia fazer essa distalização e não tinha grandes problemas. Por que no alinhador seria diferente? Então, eu gosto de distalizar no adolescente também. Na arcada inferior, em vez de selecionar a mesialização, eu já trabalho com a simulação da correção de mordida. Por quê? Eu acho que vou fazer cirurgia ortognática? Não, mas porque eu acho que a mandíbula pode ser estimulada a crescer um pouco mais no paciente classe 2. E padrão de distalização, eu gosto de colocar esse distalização sequencial melhorada. Por quê? Como o adolescente tem o osso muito mais macio, responde muito bem, eu solto um pouco mais de ancoragem, em vez de fazer a distalização sequencial padrão, para acelerar um pouco esse sequenciamento e conseguir usar um pouco menos de alinhadores. Quantidade de distalização. Se no adulto eu tinha parado em 2,5, para o adolescente eu já vou até uns 3, 3,5 normalmente. Também porque eu acho que tem um osso muito mais vivo, muito mais remodelável. Não faço movimentação nos anteriores também. Prioridade para o canino, e ele perguntou aqui, quando você fizer a simulação da correção da mordida, qual que é a simulação? O jump? Eu selecionei, através do uso de elásticos, não é o cirúrgico. Terminei de preencher, clico em atualizar modelo, sim, e lembra da pegadinha que eu falei? Vamos agora preencher o de classe 3. O de classe 3, também quero chegar em classe 1 de molares e caninos para os adultos, mas no arco superior eu quero mesializar, porque eu acredito que resolve melhor através de uma mesialização do superior do que uma distalização do inferior. Para os adolescentes, mesma ideia, classe 1 de molares e caninos na arcada superior com mesialização, e ele já tira as outras perguntas que eram sobre movimento de mandíbula. Atualizar modelos, sim. Resolvi tanto classe 2 quanto classe 3, vamos para a mordida cruzada posterior. Na mordida cruzada posterior do adulto, podemos corrigir apenas os pré-molares, ou pré-molar e molar, ou não corrigir ao todo. Qual que é a ideia de corrigir apenas os pré-molares? Alguns doutores gostam de sequenciar. Primeiro corrige o pré, apoiando no molar, para facilitar, aumentar a previsibilidade dessa correção. Depois que o pré estiver encaixado, no refinamento, corrige o molar. É uma opção de tratamento, eu gosto de tratar os dois ao mesmo tempo e já entrar com elástico intermaxilar. Então eu estou compensando essa ancoragem com o uso de elásticos para favorecer a movimentação. Então selecionei aqui, corrigir pré-molares e molares, e para adolescente a mesma ideia. Não preciso atualizar. Vamos para a próxima parte, correção anterior. Aqui na correção anterior, ele está falando sobre como nivelar os dentes anteriores. Você pode nivelar pela gengiva, pode nivelar pela borda incisal ou deixar os laterais um pouquinho acima, que é como eu gosto, laterais um pouquinho acima do que os centrais e os inferiores nivelados pela borda incisal. Sobre mordida, aqui ele quer saber, que nem o esquema de classe 2 e classe 3, como a gente vai corrigir mordida aberta anterior e mordida profunda. A pergunta aqui é basicamente se a gente vai querer mexer só na região anterior ou se a gente quer mexer no posterior também, mudando a dimensão vertical do paciente. Eu prefiro mexer na dimensão vertical do paciente. Eu acho que fazer só uma extrusão na região anterior é um movimento muito desafiador, sendo que se eu fizer um pouquinho de intrusão posterior, já vai me dar uma boa ajuda. Então eu sempre seleciono a segunda opção, extrusão dos dentes anteriores com intrusão dos dentes posteriores para os meus pacientes. E você consegue decidir também qual que é a sobremordida final. Tem doutor que gosta de trabalhar com sobrecorreção. É um caso de mordida aberta, então eu vou tentar finalizar ele com uma mordida profunda, para quando tiver essa recidiva, ele já finalizar no ideal. Vai da tua preferência, eu gosto de fechar certinho em 2 milímetros, tenho tido bons resultados estáveis no final. Fiz para adulto, fiz para adolescente, vamos para a mordida profunda, você vai ver que é a mesma coisa, só mudou de intrusão para extrusão. Então, também mantive aqui os mesmos dados, não precisei atualizar. Vamos para o próximo. Características do alinhador. Aqui a gente vai definir, principalmente a tátima, o recorde de mordida, os acessórios que vêm no próprio alinhador.
Então, attachments. Tem doutor que gosta de attachment gigantesco, porque vai ter mais superfície de contato com o plástico, acho que vai funcionar melhor o movimento. Ok, você pode selecionar o maior que se encaixe. Agora, falando um pouquinho dos attachments otimizados. Uma boa parte da otimização que é feita pela Line é testar qual que é o attachment mais eficiente para aquela movimentação naquele planejamento. E eles testaram com muitos casos e viram que não precisa necessariamente ser gigantesco o attachment. A partir de certo ponto, ser maior não estava deixando mais previsível o tratamento. Então, quando você seleciona o regular, ele já vai deixar o attachment com o tamanho necessário para fazer aquela movimentação com a melhor previsibilidade que eles encontraram e, de quebra, melhor a estética. Então, eu gosto de deixar tamanho regular tanto para os dentes anteriores quanto posteriores. Se depois você tem um dente com uma anatomia diferente, você quer deixar um pouco maior o attachment, tu pode ajustar no Clean Check isso. E fase para adiamento é para quando você quer instalar o attachment mais para frente, no segundo par, no terceiro par de alinhadores. Eu gosto de instalar logo na primeira consulta, então eu deixo sem adiamento. Não preciso atualizar aqui, vamos para os recortes. Recortes. Você tem a opção de colocar recorte para gancho no canino, recorte para botão no canino, colocar mais para frente, colocar mais para trás. É isso que você vai preencher aqui. Eu gosto do padrão que vem da Line, então para classe 2 já vem com recorte desde o começo. Eles colocam os recortes junto com o attachment. Você pode escolher se você prefere dar prioridade para o attachment, prefere dar prioridade para o recorte, ou se você quer os dois juntos. Você pode escolher se você quer, por padrão, ganchos ou recorte para botão em cada dente. Por padrão vai vir gancho no canino e botão no molar, que é o que eu gosto também, mas você pode trocar. E você pode mudar também se for para adolescente, quiser fazer alguma coisa diferente no caso dos adolescentes. Para a classe 3, mesma ideia, só vai mudar aonde que está o gancho e aonde que está o botão. Deixei aqui os padrões da Line, vamos para o próximo. Sobrecorreção para fechamento de espaços. O que é isso? Quando tem casos que você vai fechar espaço, você pode pedir alinhadores de sobrecorreção. Os alinhadores de sobrecorreção é a tal da cadeia elástica virtual, como se fosse um elástico corrente que vai comprimir os dentes. E você pode escolher se você vai querer, ele vem por padrão 3 pares no final. Você pode escolher de canino a canino, de molar a molar. Eu gosto do molar a molar e gosto em ambos os arcos. Então já selecionei aqui, atualizar modelo e sim. Ok, agora. E última linha, sobre alinhadores passivos. Quando você faz um planejamento, às vezes termina primeiro o arco inferior ou primeiro o arco superior porque tem menos apinhamento, por exemplo. Em casos em que isso acontecer, o que eles estão perguntando? Primeiro, você aceita que os casos terminem em tempos diferentes? Se tiver menos apinhamento em cima, ele pode terminar o arco superior rapidinho em 5 pares, enquanto o inferior está indo até 20 pares? Ou você quer que ele faça o de cima e devagar para acompanhar o arco que está demorando mais? Se você quiser que os dois terminem ao mesmo tempo, seleciona a primeira opção. Se você aceitar que eles terminem em momentos diferentes, a movimentação, você seleciona a segunda opção. Se você selecionar essa segunda opção, ele vai falar, ok, um dos casos terminou primeiro. Você quer que eu coloque alinhador passivo no caso que já terminou? Ou você já quer que tire o alinhador para deixar solto? Eu gosto de usar alinhadores passivos no arco que já finalizou a movimentação, enquanto o outro arco está terminando a movimentação. Então, selecionei aqui que é o padrão da Line. Quando eu terminei de preencher tudo isso, agora sim, esse é o padrão dos tratamentos que vão ser feitos toda vez que eu fizer uma nova prescrição. Então, eu posso fechar aqui em cima. Quando eu voltar para essa página, o que vai acontecer? Está aqui o meu paciente. Por padrão, o computador vai fazer o quê? Ele vai olhar o escaneamento, vai entender qual que é a classe do molar, qual que é a classe do canino, quanto que está de mordida profunda. Eu não preciso mais falar para ele o que tem. Ele vai olhar o escaneamento e já vai saber. O que ele vai pensar agora é, beleza, esse caso, ele é um classe 2 com mordida aberta. O que eu tenho que fazer? Ele vai visualizar aqui e vai falar, ó, correção anteroposterior, classe 2, adulto. É isso aqui que eu vou fazer. Ah, ele tem mordida aberta, então ele vai vir aqui, ó, sobremordida de adulto com mordida aberta anterior. Então ele vai corrigir fazendo essas movimentações. Então, toda aquela parte que a gente antes ia respondendo, aquelas 10 páginas de pergunta, já estão padrão. Eu só vou precisar mudar o que tiver de diferente. E aí, se eu quiser algo diferente, eu posso vir aqui e mudar especificamente para esse caso. Por princípio, a maioria dos casos não é para você precisar mexer nisso. E
Aqui são as duas perguntinhas exclusivas desse caso. Quais os arcos a tratar? Vou tratar ambos os arcos. E restrições, extrações e dentes ausentes. Como que faz para preencher esse? Você seleciona movimento dentário, por exemplo, e você vai clicar nos dentes que você não quer que movimente. Então, por exemplo, eu não quero que movimente o 47, eu vou clicando nele, conforme eu vou clicando ele troca de cor, e já aparece aqui em cima, ó, dente sem movimento. Attachments, não quero que ponha attachment nesses dentes porque são facetas. Ele já vai deixar marcado, que nem eu marquei aqui em cima, tá vendo? Vem escrito aqui também. E extrações, caso você vá fazer alguma, você seleciona qual dente que vai extrair, assim como dentes ausentes, você pode selecionar quais dentes o paciente não tem na boca. Terminou de preencher tudo, vem aqui, ó, formulário de prescrição completo. Isso quer dizer que já está feito o seu formulário. E aí você agora vai só subir o escaneamento, as fotos, a radiografia e já mandar para o CleanCheck. Tudo que você fez até agora, quando voltar ao CleanCheck, você pode mudar, pode ficar tranquilo. Ah, eu fiz errado, não tem problema. Quando voltar, tu consegue pelo CleanCheck movimentar, corrigir, trocar pacote, trocar movimentação, trocar sequenciamento, tudo que nem antes. Só escrever para o técnico, vai conversando com ele, ou faz pelo 3D se for possível. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, eu dou aulas para os doutores. A proposta é justamente ajudar vocês a conseguir explicar para o computador tudo que está na cabeça de vocês, trazer esse conhecimento de orto para a Invisalign e também o contrário, vocês conseguirem entender o que está acontecendo, o que está sendo dito no CleanCheck, para poder maximizar o tempo, vocês pararem de perder tempo no consultório, fazendo, refazendo planejamento. Quiser me conhecer, quiser saber um pouco mais do meu trabalho, entre em contato comigo. Vou mandar para vocês junto aqui o meu contato. E é isso. Espero ter